Ok, então, bom dia a todos e todas. É um prazer dar as boas-vindas a esse nono workshop do PIBGES. Um, Bom, então, rapidamente, o PIBGES, apresentando rapidamente o programa de pós-graduação em estatística, vamos dizer, de São Carlos, né? É interinstitucional entre a USP e o FESCAR. E o programa iniciou em 2013, essencialmente aproveitando a infraestrutura das duas universidades, dos corpos docentes, né, e atua em quatro grandes linhas de pesquisa, que são inferência, regressão, aprendizado de máquina e processos estocásticos. Bom, o programa, desde 2013, também vem fazendo o workshop, que é uma atividade importante que ele desenvolveu desde essa época, quase que anualmente. Só não fez em 2021, porque a gente tinha decidido começar a fazer a cada 2 anos. E, então, tendo em vista que o workshop é realmente uma área do PIBGES e principalmente orientado para alunos de pós-graduação, é muito natural e bem-vindo que tenhamos agora um mini curso sobre a formação de pesquisadores e escrita científica. Assim, parece meio óbvio, mas é engraçado que a gente nunca tinha feito isso. E, então, nesse sentido, queria parabenizar os organizadores por essa iniciativa. Falando nisso, os organizadores são Andressa, o Michel, da UFSCar, e o professor os professores Andressa e Michel, da UFSCar, e Mário e Vicente, da USP, né? Bom, o professor Valtencir, que vai abrir agora o workshop, é professor titular do Instituto de Física de São Carlos, da USP São Carlos, onde ele coordena um grupo, o laboratório, não sei exatamente como a gente diz, de nanomedicina e nanotoxicologia. Ele, portanto, tem uma grande experiência do mundo acadêmico como pesquisador, autor ou orientador, mas, além disso, ele também é presidente da comissão do portal da escrita científica da USP São Carlos, e ele vem dando palestra, elaborando material, cursos e outras atividades nessa área de escrita científica. Então, é muito bom que o professor Valtenci tenha aceito participar para abrir esse workshop, nos falando, então, não sobre nanociência, mas sobre formação de pesquisadores e sobre escrita científica. Então, agradecemos muito o seu aceito e, para concluir, simplesmente dizer que as perguntas, é melhor a gente guardar as perguntas para o final. Podem escrever pelo chat quem quer fazer perguntas. É só escrever o seu nome, que a gente libera o microfone lá no fim, ou se não, se preferirem, escrever a pergunta pelo chat, e aí depois eu vou fazendo as perguntas para o professor Valtencir. Muito obrigado pelo aceite, e a sala é sua, professor. Obrigado, professor Sandro. É um grande prazer estar aqui, participar desse evento. Já parabenizo a todos os professores e funcionários, aí, os técnicos administrativos envolvidos na organização. Então, é um grande prazer, né? Essa é a minha primeira palestra em escrita científica nesse ano. Então, começamos aí os trabalhos definitivamente, né? Quero agradecer, antes de começar também a minha apresentação, o contato que foi feito pela professora Andressa, mas agradeço também, ou principalmente, a todos que nos assistem, né? Então, é um grande prazer, é uma honra para mim contar com a atenção de vocês nesses próximos minutos, aí, 50 minutos, 60 minutos, e espero poder responder as expectativas de vocês, né? Espero que, de alguma forma, essa nossa conversa aqui, por enquanto um monólogo, né? Daqui a pouco a gente pode conversar, sirva, né? De alguma forma, para a carreira de vocês, principalmente, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre um tema importante, é um tema que há algum tempo aí está em evidência. Antigamente já foi mais exótico, né, quando a gente falava de escrita científica, 15, 18 anos, quando eu comecei a formatar os cursos e ministrar palestras, era ainda uma novidade, a gente quase não tinha ninguém no país falando sobre isso. Tinha alguns pesquisadores, como o professor Gilson Volpato, que foi o nosso
grande pioneiro aí a falar sobre escrita científica, redação científica. Então, é um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre escrita científica hoje, mas eu vou falar também de algo muito importante, que vem antes da escrita científica. Essa é a parte do curso que a gente chama aí de formação de pesquisador, tá bom? Então, esse é um público excelente, né? Desculpa, a maioria alunos da pós-graduação. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante. Guardem suas dúvidas, suas perguntas, que a gente pode conversar no final. Eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente pode começar. Antes de eu começar, eu só preciso de um feedback aí de alguém da organização para ver se está vendo minha tela, se está tudo ok. Tá? Se alguém puder ativar o microfone. Está ótimo, está tudo certo. Tá bom. Está passando o slide, professor? Deixa eu ver aqui. Está passando os slides? Está passando, sim. Está passando. Ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu me acertar aqui com as janelinhas do Zoom aqui embaixo para não cobrir a minha apresentação, senão também não enxergo. Muito bem. Então, como já foi dito, eu sou o professor do Coloto, sou professor titular aqui no Instituto de Física da USP de São Carlos. Nessa área editorial, é uma área, né, a junção entre o que a gente faz na pesquisa no dia a dia e a escrita científica, né, a ponte é esse nosso trabalho como editor, né? Então, eu tenho trabalhado como editor de algumas revistas, editor associado de algumas revistas científicas, e mais recentemente como editor-chefe também dessa revista aqui. Eu estou tentando procurar o meu apontador aqui, deixa eu ver se eu consigo. Só um minuto, pessoal. Achei. Pronto. Então, eu tenho trabalhado como editor-chefe dessa revista, né, uma revista nova, Frontiers in Sensors, na especialidade Biosensors, uma revista suíça. E também tenho atuado como editor de uma série de livros, isso já faz alguns anos. Nanomedicine and Nanotoxicology é o nome da série de livros da Springer Nature, certo? Então, vamos lá, pessoal. Como um breve outline aqui da nossa apresentação, a gente vai falar sobre fazer ciência e ciência de alto nível, ciência de alto impacto, ciência importante. O papel das ideias e da criatividade. Tudo que você precisa para ser cientista, né? O resto, a gente dá um jeito de conseguir. Se você não tiver isso, tudo fica muito complexo, muito difícil, tá bom? E, finalmente, a gente entra em escrita científica e eu vou abordar também questões do processo editorial, sempre com os olhos voltados para a escrita científica, tá bom? Então, esse é mais ou menos o nosso outline. Então, a gente começa falando do cientista, né? Esse profissional, né? Esse ser humano aqui, talvez muito estereotipado, é um profissional pouco conhecido, né? A sua dinâmica, o seu dia a dia, talvez seja, não seja de conhecimento de infelizmente, né? De um número grande de pessoas, cidadãos e cidadãs. Então, é sempre bom a gente falar sobre esse profissional. E uma coisa que eu sempre gosto de falar sobre cientista, ou sobre ser cientista, é que é uma das profissões mais gratificantes que nós temos, certo? Por vários motivos. Tá? Por exemplo, é uma das profissões onde, com o fruto, o resultado do seu trabalho, você pode rapidamente aplicar para o bem-estar do próximo, o bem-estar da sociedade. Isso é uma coisa muito importante, certo? Claro que tem outras profissões que também têm essa prerrogativa, talvez até mais, né? A gente está vendo nessa época de pandemia, pessoal da saúde, por exemplo, né? E a importância dessas pessoas, né? Durante esse processo de pandemia. Mas é importante esquecer que esses profissionais estão indo lá prestar atendimento, levando avanços da ciência que os cientistas estão buscando todos os dias, dia a dia. Então, é uma profissão muito gratificante, apesar de podemos ter problemas, situações específicas ou não, regionais ou não. Claro que tem alguns pontos também que sempre devem ser melhorados, mas é uma carreira extremamente gratificante. Então, se você tem uma inclinação, desculpa, se você gosta de fazer ciência, se você tem essa curiosidade dentro de você, pelas coisas que o cercam, né? Trabalhe nisso, alimente nisso. E acredito que a maioria de vocês, né, num programa de pós-graduação, já tem aí definido, né, esse desejo, talvez. Né? Porque, afinal de contas, nosso sistema de pós-graduação no Brasil é onde a gente forma os cientistas, né, no mestrado, no doutorado, no pós-doutoramento. Certo?
E veja, tem duas características importantes para o cientista. Essas não podem deixar de aparecer nessa pessoa, certo? Senão você vai ter problemas. Curiosidade e criatividade. Mas veja que interessante. Você não precisa buscar, desenvolver muito isso em você. Essas são características imanentes, eu digo, né? São inerentes. Você nasce curioso, você nasce criativo. Quem tem alguma dúvida sobre isso é só observar crianças brincando, tá bom? Então, essa curiosidade, essa criatividade formam a base para todo grande cientista. Um cientista que deixou de ser curioso, ou deixou de ser criativo, o que eu vou falar mais para frente, perdeu a capacidade de ter ideias, ele está muito mal das pernas como cientista. Ele pode continuar sendo excelente professor, ele pode ser chefe de departamento, pode ser coordenador de pós-graduação, reitor de universidade, quer que seja. Mas como cientista ele começa a ter problema. Tá? Então, pessoal, é muito importante nos nossos programas de pós-graduação resgatar essa curiosidade e essa criatividade nos nossos alunos. Eu vou usar mais alguns minutos aqui nesse slide e falar sobre esse tema, porque é muitíssimo importante que a gente esteja atento a isso. A gente tem observado nos últimos anos um desânimo muito grande dos alunos na pós-graduação, por vários motivos, né? Uma competição muito grande por bolsas, não tem bolsas, talvez, ou uma competição mesmo dentro de um grupo de pesquisa, uma incerteza com relação ao futuro, certo? Com isso você tem crises de ansiedade, em alguns casos piores, depressão, e esse é um problema muito sério, porque se você está nesse caminho, nessa situação, não tem como aflorar em você a curiosidade e a criatividade tão importante para você fazer um excelente mestrado, um excelente doutorado. A sua performance vai ser prejudicada. Esse é um ponto que a gente tem que cuidar, certo? Nos nossos alunos de pós-graduação. A CAPES faz um trabalho excelente de organização dos nossos programas de pós-graduação. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema com relação à organização da CAPES. Claro, pode ter problemas aqui ou lá, pontuais, verbas, maior ou menor financiamento. Isso é cíclico, isso pode mudar. Mas a CAPES tem feito um excelente trabalho nas avaliações. Eu participo de várias comissões de avaliação da CAPES e eu sei da seriedade de tudo isso. Bom, só que alguns pontos a CAPES não consegue abordar. Perdão, nossos programas não conseguem abordar. Tá? Então, nossos programas de pós-graduação estão preocupados, e legitimamente, em formar o aluno ali nas suas disciplinas específicas. Isso é claro que é fundamental. Tá? Mas falta, muitas vezes, essa percepção de levar para o aluno o que é fazer ciência, o que é ciência de alto nível, certo? Falar sobre formação do cientista, as qualidades importantes de um cientista, a organização da vida científica. Então, esses são pontos que a gente tenta, de certa forma, abordar, com esses nossos cursos. Então, uma coisa muito importante, se você está na sua pós-graduação, se sente desanimado, não está muito interessado com o seu projeto, não vê grandes perspectivas aí para o futuro, calma, reflita bem, pense, fale com o seu orientador, fale com a sua equipe, certo? Procure professores. Tá? O importante é que você esteja animado para fazer uma pós-graduação bem feita, para ter uma boa performance, fazer aquilo que deve ser feito na pós-graduação, estudar, aprender, trabalhar, produzir avanços científicos na sua área, certo? E esses avanços vão vir através de artigos científicos, tá? Então, isso é importante. Então, pense nisso, tá? Essa é uma coisa muito importante para que vocês resgatem essa alegria e esse ânimo na pós-graduação, como aquelas que vocês tinham lá na graduação, certo? Vocês entram na graduação, é uma grande alegria, e essa alegria, esse ânimo é refletido nos alunos de graduação. Chega na pós-graduação, a gente não vê isso em muitos alunos. E isso é um problema, isso que a gente tem que resgatar. Tá bom? Lembra bem, pessoal, a gente está aqui falando, todos vocês foram fisgados aí pelo tema da escrita científica, Coisas mais importantes que vem. Então, veja, não há artigos científicos de alto impacto importantes, sem antes haver ciência importante. Ciência bem feita, de alto impacto, com grandes avanços. Então, esqueça, se a ciência que você faz não é boa, ou digamos até medíocre, você só faz mais do mesmo, você pode ser o melhor escritor de artigos científicos do mundo. Isso não adianta nada. Olha que interessante, é um ciclo virtuoso. Por outro lado,
Não há ciência de alto nível sem a capacidade de ter ideias ousadas e de alto nível. Ciência é a capacidade de ter ideias. Sem ciência básica, aplicada, engenharia, o que quer que seja. Certo? Então, veja que interessante, voltando agora. Por outro lado, não tenho como ter ideias ousadas e de alto nível sem curiosidade e criatividade. É por isso que você tem que trabalhar sempre nessa base. A curiosidade e a criatividade. Essa é a receita. É a farinha e o fermento das grandes ideias. Você precisa trabalhar nisso, juntamente com o conhecimento específico que você está tendo aí nas suas disciplinas da pós-graduação, obviamente. Certo? Pensem nisso, tá bom? Muito bem. Só para terminar essa parte sobre ideias, né, quase terminando, olha que coisa interessante. Né? Eu tenho acompanhado essa questão de formação de sentido há muito tempo. Tá? Então, esse é um edital que saiu em 2020 do Ministério da Saúde, via CNPq, uma chamada de projetos, né? Terapias avançadas contra o câncer. Inclusive, nosso grupo aplicou e ganhamos esse projeto. Mas veja que interessante, lá no meio do edital, alguém que escreveu esse edital, lá da equipe do CNPq, escreveu assim, do Ministério da Saúde, né? Escreveu assim: para todas as linhas de chamada, é desejável que as propostas tragam soluções audaciosas e claramente diferenciadas dos padrões. O Ministério da Saúde falando isso. A FAPESP, que é a nossa agência de fomento aqui do Estado de São Paulo, o ano passado estava com o edital aberto, né, para os CEPIDs, que são os Centros de Inovação, Pesquisa e Difusão da FAPESP, são os maiores projetos que a FAPESP apoia. Olha o que estava lá no meio do edital. Os CEPIDs devem realizar pesquisas ousadas e de excelência, alguma coisa, papapá. Então, veja. O CNPq falando de pesquisa audaciosa, a FAPESP falando de pesquisa ousada. Exatamente isso. Eu fico muito contente com isso. É exatamente o que a gente precisa. Ousadia, certo? Especialmente para os nossos pós-doutorandos. Os nossos pós-doutorandos, eu tenho muitos pós-doutorandos no nosso grupo, já orientei e supervisionei muitos, né? Dezenas e dezenas de pós-doutorandos. Eu entendo a ansiedade que esse profissional tem. Muitas vezes ele se sente no limbo, ele não é aluno, mas não tem sua posição de professor, de pesquisador ainda. Então, isso cria uma ansiedade que o faz desanimar ou querer só projetos simples, básicos, onde ele possa, na cabeça dele, né, pelo menos na ideia dele, publicar muito, que acha que isso vai deixá-lo competitivo. Não é bem assim. Então, é por isso que a gente tem que levar em conta também para os nossos pós-docs que o estágio de pós-doc, seja quantos anos isso durar, é um estágio importante na formação de pesquisador. E é nesse estágio, quem está na fronteira, na frente de batalha da ciência mundial são os pós-docs, certo? Os PIs, os chefes de grupo, esses caras estão viajando o mundo inteiro, buscando dinheiro, ideias, financiamento, tudo mais, dinheiro para pesquisa, certo? Resolvendo problemas burocráticos, pessoais, de gestão, né? Então, o pós-doc tem que se colocar nessa linha de frente e tem que trazer a responsabilidade de fazer ciência de alto nível, ousado, mesmo que ele publique menos. Então, esse binômio qualidade, quantidade de artigos, isso não existe. O que a gente precisa de artigos de qualidade, certo? Então, pensem nisso, porque isso é muito importante. Claro que também não dá para se esconder com os olhos como desculpa, né? Eu não vou publicar nada no meu mestrado nem no meu doutorado, porque eu só quero publicar na Nature. Bom, não é assim que funciona, certo? Mas pensem nisso. Muito bem. Para fechar, como ter boas ideias, que, aliás, é a base de tudo, tá? Eu vou falar aqui de algumas coisas muito óbvias e muito simples, mas às vezes nos falta isso mesmo, né? Coisas óbvias e coisas simples. Então, veja. Primeira coisa, para ter boas ideias na sua área de pesquisa, tem que conhecer a sua área de pesquisa. Quem faz pesquisa é gente, então conheça a gente. Quem são os principais grupos de pesquisa na sua área? No Brasil e no exterior. Acompanhe esses grupos. Veja quantos artigos esse grupo publicou no passado, que problemas eles estão abordando. Talvez esses problemas estejam aí na fronteira do conhecimento, né? Quais são as principais revistas na sua área de pesquisa? Se você não sabe e não conhece as, sei lá, 3, 5, 10 principais revistas na sua área de pesquisa, onde você busca esses avanços? Você está muito fora da sua área. Pense nisso. Faça a revisão bibliográfica. Não dá para fugir da revisão bibliográfica, da revisão sistemática. Você tem que estar up to date com os avanços da sua área. Você tem que conhecer os pesquisadores, conhecer as revistas, conhecer os artigos, olhar esses artigos, entender tal pesquisador está trabalhando com isso, você está tentando resolver isso, então isso é importante, certo? Com isso você tem na sua cabeça o mapa da fronteira do conhecimento.
na sua área. E isso é importante, tá bom? Mas nada disso adianta se você não se mexer, tá? Estude esses artigos, faça perguntas, tenha boas ideias, teste essas ideias, mas o mais importante, ó, pense. Para ter ideias, você precisa pensar sobre alguma coisa. Se você não pensa, se você não consegue ficar 5 minutos por dia longe do seu celular, né, com a cabeça ali livre para pensar no que fazer no seu trabalho, como resolver um problema específico, as ideias vão vir onde? Só se for em sonho, o que pode acontecer, mas ajuda, né? Dá uma mãozinha. Tá? Então, faça esse exercício 2 ou 3 vezes por semana, pegue um papel em branco, uma caneta, longe do celular, boce ali, né? Pense sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto, durante 10 minutos. Você vai ver o bem que você vai fazer profissionalmente falando. Tá bom? Então, o processo é mais ou menos esse. Ó. Tudo é um processo criativo e, no final, você tem, então, um avanço. Né? Tudo surge no intelecto, na forma de ideias. Essas ideias vão tomar forma física no tal de projeto de pesquisa, que a gente tem que dar muita importância também, ao mapa. Tá? Depois vem a implementação de pesquisa, aqui vão entrar as disciplinas de metodologia científica. Cada área tem seu modo operante, tem maneira de fazer ciência. Vão ver resultados que não é aqueles que você esperava, vão surgir novas ideias, o processo é retroalimentado. O importante é que, no final, você tenha um output. Esse output pode ser sua dissertação, sua tese, um artigo científico, uma patente, um produto, várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Mas veja, tudo surge do intelecto. Então, a capacidade de ter ideias é fundamental. E o segundo ponto fundamental, que não está aparecendo aqui explicitamente, ó, mas está escondido atrás desse organograma aqui, é o seguinte: trabalho. Sem trabalho não tem nada disso. Então, não pense que você vai fazer o mínimo possível e vai ter coisas boas lá na frente. Não é assim que funciona. Tá bom? Claro, tem outro lado também. Você não vai ficar doente, só se preocupando com isso, só preocupando com trabalho, não vai mais dormir à noite, não vai mais ter final de semana, não vai ter mais tempo com a sua família, lazer, diversão. Não é isso. Mas você precisa se envolver nesse trabalho. Nós somos de mestrado, de doutorado, pós-doc, tem que ter comprometimento, responsabilidade, participar dos eventos, dos grupos, né? Colaborar com as equipes, isso é muito importante. Né? E trabalho. Eu não sei, aqui talvez a maioria seja de estatísticos, né? Mas, por exemplo, imagina aí pessoas de outras ciências exatas, como química, física, que dependem de laboratório, né? Os experimentais. Eu vejo aqui no meu grupo, né? Tudo que se prevê no projeto, você vai para o laboratório de síntese para sintetizar aquele nanomaterial, tudo é errado. Tudo está errado. E é assim no dia a dia. Então, só com muito trabalho que você tem as coisas lá na frente. Então, pensem nisso. Muito bem, agora a gente começa a falar sobre escrita científica. Estou afunilando agora. Hein? Vamos falar sobre publicações. Por que é que nós publicamos no final das contas? Tá? Todo mundo concorda que o profissional que publica artigos científicos é o cientista. A pergunta é, por que nós temos que publicar artigos científicos? Não dá para ser professor, pesquisador, sem publicar artigos? Bom, vocês mesmos vão pensar sobre isso. Mas veja, quando eu faço essa pergunta, por que cientistas publicam artigos? Né? Então, às vezes, falta um entendimento do que está por trás realmente das publicações. Né? Muita gente acha que a pessoa publica só para ganhar mais projetos, ou publica só para ter um índice maior, um score melhor, ou publica para ter bolsa de pesquisador, ou publica para rechear seu currículo Lattes, para divulgar seu trabalho. Veja, tudo isso seria muito pouco nobre se fosse a única razão pela qual a gente publicaria artigo. Né? Mas não é. Né? Vamos ver outra pergunta aqui. Ó. O que é que cientistas fazem para responder essa pergunta de ciência? Cientistas fazem ciência da maneira mais simples possível. O que é fazer ciência? Fazer ciência da maneira mais simples possível. Né? É a partir de uma curiosidade, uma pergunta, uma hipótese, você aplicar um conjunto de procedimentos ordenados pela lógica, que a gente vai chamar de método científico, para que no final, comprovado aquilo, você faça avançar um pouquinho essa fronteira do conhecimento, seja um conhecimento básico, aplicado, engenharia, qualquer área. Certo? Isso é fazer ciência, da maneira mais simples possível. Tá? Bom, e como isso acontece na prática? Eu tenho aqui no grupo, por exemplo, um aluno doutorado que descobriu uma molécula lá, fitoterápica, que cura 99% dos tumores do câncer de mama.
Bom, é um grande resultado? Não. Só eu e ele sabemos, ou eu e ela, né, sabemos. O resultado está dentro do meu grupo. Não é um avanço. Ele publica, ou ela publica a tese, né, defende a tese, publica em inglês. Quem quiser, no mundo todo está disponível, é só ir lá e olhar todos os detalhes. Agora já é um avanço científico? Não. Por que não? Porque a tese não tem esse papel de trazer avanços científicos, na grande maioria das nossas áreas. Certo? Qual é o veículo que leva o resultado, o avanço científico do laboratório até a sociedade? É o artigo científico internacional. Certo? Você precisa disso. Foi diferente no passado, provavelmente vai ser diferente no futuro, mas hoje esse é o processo de publicação científica. Não tem como fugir disso. Claro, fazendo parênteses aqui, há algumas áreas, talvez de humanas, sociais, onde talvez algum outro documento tenha essa força toda. Por exemplo, algumas áreas de humanas pode ser que seja um livro, um ensaio, né, uma monografia. Então, né, que isso fique muito claro. Os nossos cursos são para todas as grandes áreas. Embora todas as áreas, mesmo essas de humanas, sociais, sempre têm grandes revistas e grandes artigos científicos. Tá bom? Mas então pense nisso. É por isso que a gente publica artigos. Atividade fim do cientista é publicar artigos? Não. Atividade fim do cientista é trazer avanços para a área. No modelo que a gente vive hoje, eu levo esses avanços primeiro para os pares, né? Através do artigo científico internacional. Não há como fugir disso. Certo? Então pense nisso com calma, por favor. Por isso que a gente publica artigos. Tá bom? Então, olha, ciência e comunicação andam juntos, não dá como ter um sem o outro, é um binômio, tá? Então, é muito claro isso, não dá para fazer ciência sem comunicar ciência, tá? Lembra, né? Ninguém acende uma vela para botar debaixo de uma vasilha, isso está lá nos evangelhos, certo? Ninguém faz ciência para deixar o resultado na gaveta. Então, ciência e comunicação andam juntos. E onde a gente comunica ciência? Principalmente em dois níveis. Primeiro, para os pares, para os outros cientistas. É disso que se trata a escrita científica, a publicação de artigos científicos, é disso que a gente vai falar hoje. Mas existe um outro nível também, onde você divulga ciência para a sociedade. Talvez seja até mais nobre essa divulgação, porque a sociedade é que banca, que paga seus impostos, que financia a ciência no mundo todo. Aqui entra em cena o jornalismo científico e tudo mais. Tá? Mas hoje a gente fala dessa primeira parte. E aqui, finalmente, a gente chega naquilo que vocês estavam esperando, a escrita científica. Certo? Então, veja. Vamos conhecer esse gênero, né? Esse gênero textual aí da escrita científica. Pensem assim, ó, da mesma maneira que existe romance, poesia, ficção, não ficção, existe também a escrita científica. Vamos conhecer algumas características desse gênero. É bom, você vai ver que na hora de escrever os artigos, seus próximos artigos, você não vai sofrer tanto. E sofre, né? A gente sofre muito para escrever bons artigos. Não pensa que é fácil, não. É muito complicado mesmo. Mas tem que fazer. Né? Algumas características importantes desse gênero, ó. Audiência. É um gênero onde você tem que, diferente de um poeta escrevendo uma poesia, diferente de um romancista, antes de escrever seu artigo, você tem que saber quem vai ler seu artigo. Mas como é que isso acontece? Né? Acontece por uma particularidade. Em todas as nossas áreas, nós temos revistas que são muito específicas, sobre um subtópico, né, de pesquisa, e revistas que são de escopo mais amplo, publicam sobre aquilo, mas também se publicam sobre outros artigos, sobre outros temas, outras áreas. Né? Essas revistas mais amplas são fáceis de perceber, né? Nature, Science, PNAS, assim por diante. Tá? Mas tem muitas revistas específicas também. Vocês aí da área, né, de estatística ou áreas correlatas devem conhecer muito revistas aí muito específicas, né? Então, o professor mesmo, Sandro, antes aqui, mencionou 4 áreas de concentração do programa, com certeza há revistas específicas mais dedicadas a cada um dessas áreas de pesquisa, né? Dessas áreas de conhecimento, ou sub-áreas de conhecimento. O que isso muda na hora de escrever? Veja, se você decide, e essa é uma decisão do cientista, do aluno, da equipe, né? Para isso tem que ter discernimento, certo? Dependendo do resultado, cabe ao cientista saber se ele divulga aquilo para a sociedade dele, né? Só para os pares ali mais rapidamente, mais próximos, né? Para uma revista muito específica, ou para uma revista mais ampla, que é importante também esse resultado para outras áreas. Tá? Então, veja, se você vai escrever para uma revista específica, talvez você não precisa colocar como texto, combinar palavras para dizer qual área você trabalha, por que essa área é tão importante, quais são os desafios. Não. Quem vai ler é da área, sabe tudo isso. Ele quer os resultados rapidamente.
Mas se você vai publicar numa outra revista, onde a audiência é bem mais ampla, aí sim você tem que entender qual área que você trabalha, por que ela é tão importante, quais são os desafios, por que seu trabalho é importante. Então, muda a maneira como você escreve. Pensem nisso. Tá? Outra coisa, clareza e concisão. Os textos científicos de alto impacto são claros e concisos. Quanto menos palavra, melhor. Não é um texto incompleto. É um texto que só tem as palavras necessárias para passar a mensagem científica de maneira muito clara para o cérebro do leitor. E ponto final. Esse é o texto científico de alto impacto. De novo, parênteses. Lógico que existem algumas áreas que estão mais acostumadas. Tradicionalmente, elas estão acostumadas com textos maiores, um desenvolvimento maior de pensamento, de raciocínio, algumas áreas de humanas. Então, lá, concisão não é um problema tão grande quanto nossas áreas aqui, exatas, de engenharia e biomédica. Tá bom? Mas pensem nisso. A gente, né, edita textos, eu trabalho em texto todos os dias, do artigo científico, ou do nosso grupo, ou de outros alunos, né? Ainda bem, né? Nosso grupo tem produzido bastante. Então, uma coisa muito clara é que eu só vou tirando palavras. Né? Então, a gente percebe que muitas vezes o aluno consegue colocar no texto a mensagem científica clara. Só que aí bate um desespero em vocês, e vocês acham que aquilo está curto. E aí vocês começam a colocar palavras, e mais palavras, e vai jogando palavras, mais palavras. A hora que vocês estragam o texto, aí você manda para corrigir. Não pode, gente. Tá? Então, pensa bem. Estou brincando aqui, não estou sendo indelicado com vocês, não. Tá? Mas veja, calma. Coloca a mensagem científica e não segura essa comichão na mão de ficar colocando texto e mais texto e mais texto e mais texto. Que cai na mão de um orientador. Bom, pode ser que caia na mão de um orientador que vai colocar mais texto ainda. Aí não há o que falar, lógico, né? Mas a maioria vai corrigir aquilo, vai tirar texto. Então não adianta. Pensem nisso. Clareza e concisão. Clareza é fazer com que essa mensagem chegue rapidamente ao cérebro do leitor, combinando as palavras adequadas para isso. O nosso curso, quando é mais completo, eu vou passar depois aqui os links, onde você pode achar o curso completo, né? A gente aborda a questão de estrutura, a questão de linguagem, né? Problemas de combinar palavras, várias classes de problemas. Então, vale muito a pena. Outra coisa, é o único gênero textual onde você tem que citar outros autores. Nenhum poeta cita outro poeta, ou romancista cita outro romance. Não. Aqui você tem que citar outro cientista. Tá? E não tem espaço para suspense. Então, num livro de suspense, alguém morre na primeira página, você sabe quem matou só na última página. Tá? Aqui é o oposto. Na primeira chance que você tiver, deixe claro qual o grande avanço que você está trazendo. Pensa um pouquinho. No artigo científico, qual a primeira sessão onde eu consigo falar do meu resultado? Hein? Qual a primeira sessão onde eu falo do meu resultado, eu mostro o meu resultado? Talvez muitos de vocês estejam pensando no abstract, no resumo. Né? Ótimo. Mas eu vou mostrar que existe uma sessão antes, né? Que você já pode deixar claro o seu resultado, no título. Isso é uma coisa muito importante. Então, vamos lá. Vamos falar de estrutura, que é o que o tempo nos permite hoje. Tá? Então, esse é um artigo científico. Essa é a cara de um artigo científico. Uma figura que não é minha, fiz umas modificações, mas é uma figura antiga, até da década de 80. Essa figura nos mostra duas coisas. Primeiro, que o artigo científico é um texto separado por partes. Ótimo. Segunda coisa, que é menos óbvio, que vocês nunca perceberam, talvez, é que um artigo científico tem cintura. Tá? É um documento acinturado. Essa cintura vem do quê? Do movimento do fluxo de ideias. Tem duas seções. Olha essa escala aqui, ó, que é mais claro, são informações mais gerais, o que é mais azul são informações mais específicas. Então, o movimento do fluxo de ideias, desde informações gerais para específicas, específicas para geral, é que vai dar a cara, a forma de um artigo científico. Tem duas sessões onde esse movimento acontece. Na introdução. A introdução, uma boa introdução, começa falando em aspectos gerais, informações gerais, sobre a grande área, sobre o estado da arte naquela área. Hoje não dá tempo da gente abordar a introdução, né, no ponto de vista de estrutura, ensinar como se escreve uma boa introdução. A gente hoje consegue ensinar só como se escreve um bom abstract. Mas quem quiser fazer o curso completo, essas sessões estão todas lá. Tá? Então, eu vou falar da introdução rapidamente. Uma boa sessão de introdução começa com informações amplas, gerais, que são importantes para você, mas são importantes para toda a área. Né? Por que ela é importante, quais são os desafios, os gargalos, papapá. E no último parágrafo,
de uma boa introdução, você coloca o propósito, aquilo que era o objetivo do seu projeto. Você fez, obteve resultados importantes, agora esse é o propósito do seu artigo. Só você fez isso. Isso é específico. Aí você vem para as outras sessões também específicas, né? E nas conclusões é o movimento oposto. Você chama seus principais resultados e mostra como que eles contribuem para a grande área. Voltou para o aspecto geral. Essa é a cara do artigo científico. Tá? Então, vamos começar aqui com alguns pontos que dá para falar hoje. Ó. Título. Rapidamente, a gente vai falar de coisas rápidas aqui sobre o título, mas eu quero trazer aqui um ponto que talvez para muitos seja uma novidade. Uma maneira de estruturar bons títulos, trazendo já no título o resultado da sua pesquisa. Isso a gente tem visto com muita frequência em grandes revistas, eu vou mostrar para vocês. Então, tem coisas óbvias no título. Tá? Quem está lendo bons artigos, quem está escrevendo, sabe, né? Título tem que ser claro, conciso, não pode ser muito longo, tem que trazer palavras-chave, tudo mais. Isso está embutido na sua cabeça. Tá? Por exemplo, ninguém precisa ler esse título para saber que não pode existir, é muito grande. Certo? Tem que responder, tem que reescrever isso. Então, tamanho é um problema. Vamos ver outro título aqui. Sempre que eu trouxer textos da literatura, a referência aparece embaixo. Tá? The Effect of Forest Land Use and the Cost of Drink Water Supply. Espaço Econométrica Análise. Vamos dar uma olhada nesse título. Tá? Ele é muito longo? Não, não é muito longo. Não é curto, mas também não é muito longo. Ele é mais geral, mais específico? Não. Embora a questão de títulos mais gerais ou mais específicos seja uma coisa que também depende da área, né? Mas as nossas áreas exatas, biomédicas, a gente percebe, engenharia, a gente percebe que com frequência aparecem melhores títulos mais específicos, como esse. Tá? Pelo título, a gente sabe com que os autores estão trabalhando? Sabe. Pelo título, a gente sabe qual foi até o método que eles estão usando. Certo? Ótimo. Então, eu acho que é um título muito bom, e é mesmo. Certo? Mas agora eu quero aproveitar isso para fazer uma outra pergunta. Pelo título, por esse título, dá para saber qual foi o resultado da pesquisa desses cientistas? Procurem aí. Não, não tem menção nenhuma, né? Outra pergunta. Seria bom se no título já aparecesse o resultado? O principal resultado, claro. Aí divide opiniões. Uns vão achar muito estranho, falar que não, imagina, se tiver já no título, ninguém vai querer ler meu artigo, tá. Bom, o que talvez seria até muito bom, né? Só pelo título você não obter todas as informações, nem precisar ler o artigo, mas não é o caso. E tem outros que não têm a mínima ideia de como colocar resultado no título, é para isso que a gente está aqui hoje, é disso que a gente vai falar. Então, veja, ó, um título inventado, tá? Metal Polymer Nanocomplex Indústria Espontânea de Gradient Lung Tumors. Olha bem, não está aí já o grande resultado da pesquisa? Tá? Tá aí. Como que eu posso dizer que esses nanocomplexos induzem a regressão dos tumores, se eu não estudei e esse não é um grande resultado? Então, está aí o resultado. Olha aqui na Nature, né, 2012. NLRP6 negatively regulates the innate immunity and host defense against bacterial pathogens. O resultado está aqui. Outro, na PNAS, né, Proceedings of the National Academy of Sciences, americana. Ocean-driven thinning enhances the iceberg column in retreat of Antarctic ice shelves. Está aqui o resultado. Olha aqui, nas áreas sociais, né? People as sensors. Mass media and local temperature influence the climate change discussion on Twitter. O resultado da pesquisa está sendo exposto no título. Nas áreas médicas aqui, allosteric MEK inhibitors act on BRAF MEK, alguma coisa conference, to block MEK activation. O resultado está aqui. Então, veja, não sei se é uma tendência, não dá para dizer que é uma tendência, mas eu tenho visto isso, eu tenho sempre buscado, né, literatura, nas grandes revistas, em todas as áreas, para alimentar os nossos cursos, que estão disponíveis para vocês. Né? E é uma coisa que a gente vê com muita frequência, aumentando. Cada vez mais, as grandes revistas trazem, né, títulos, artigos com títulos já expressando o resultado. Esse é o caso, por exemplo, da PNAS. Em setembro, agora do ano passado, eu estava buscando exemplos, né, para um curso que eu ministrei para médicos na área médica, né, de escrita científica. E eu me deparei com esse volume aqui da PNAS, né, de setembro de 2021. Essa revista, ela publica em todas as áreas, exatas, humanas, sociais, né, parte matemática, parte estatística e tudo mais. Na parte de médica, em particular, que foi onde eu estava procurando, né, tem uma seção chamada Biological Sciences. Nessa seção do Biological Sciences, tinha 51 artigos nesse fascículo. Dos 51 artigos, 24 artigos já traziam o resultado no título.
Então, vale muito a pena, pessoal, pensar nessa estratégia. E agora vamos destrinchar isso, aprender como se escreve isso, né? Como que está sendo colocado esse resultado aqui? Então, como que está sendo estruturado esse título, né? Então, veja, primeira coisa, o título aparece na forma de uma afirmação, de um statement. E isso trazendo uma ação, alguma coisa que está acontecendo. E essa alguma coisa que está acontecendo é o seu principal resultado. Você tem que encaixar isso nessa ação. Como toda ação, a palavra mais importante é o verbo. Então, o que faz toda a diferença aqui é a escolha do verbo. Olha aqui, ó, induz. Alguma coisa induz. Alguma coisa regula, regulates. Olha aqui, ó, enhances. Influence. Certo? Block. Então, você vai colocar uma afirmação, certo? Na forma de uma ação. Alguma coisa está levando a tal coisa. Escolha bem o verbo. E embuta aí o seu principal resultado. Não é difícil essa estrutura de um bom título, já trazendo o resultado, né, bastante visível. Né? Isso é muito interessante. Quem é da área, olha ali num bom título e vê um grande resultado, ele se interessa pelo título. Então, pensem nisso. Essa é a dica, né, nova para muitos que eu gostaria de deixar aqui. Vamos agora para o abstract, tá bom? É fácil ou difícil escrever um bom resumo, um bom abstract? Bom, depende, né? Se você não souber o que é um abstract, é muito difícil. Ó. Você não sabe que informação você coloca no começo, nem no meio, nem no final. Então, é muito difícil. A boa notícia é que dá para aprender, e vocês vão aqui, em menos de 6 minutos, aprender a escrever um bom abstract. Certo? E lembrando, né, isso vale para o resumo da sua dissertação, para o resumo da sua tese, tá? E assim por diante. Vale para português também, claro. Então, veja, olhando bem, conhecendo, olhando vários artigos de várias áreas, né, de grandes revistas, você percebe que bons abstracts têm uma estrutura semelhante entre eles. Né? Tem um padrão ali de informações que aparece. Essa é uma coisa muito importante. Tá? Essa não é uma dedução minha, já há muito tempo o pessoal está estudando isso, linguistas, eu estudo gênero científico, né? Texto científico. Então, só estou trazendo essa informação para vocês. O meu trabalho é coletar exemplos para deixar isso claro, convencê-lo de que é uma grande estratégia. Então, um bom abstract, pessoal, um bom abstract completo, como a gente disse, né? É um que tem todas essas partes aqui, ó. Contextualização, gap, propósito, metodologia, resultados e conclusões. Nossa, mas parece o artigo inteiro. Sim, por quê? Porque o abstract é um mini artigo. Tá? Mas então, veja, um abstract tem 150, 250 palavras. Para aparecer todas essas partes, ele deve, algumas dessas partes são uma ou duas sentenças, algumas sentenças. Tá? E é isso mesmo. Então, é muito importante que você esteja atento a essa estrutura. Contextualização, gap, propósito, metodologia, resultados e conclusões. Não há como errar. 2 pontos importantes. Preciso realmente usar todas essas partes? Não. Posso omitir uma ou outra? Pode. Sem nenhum problema. Dependendo da revista, inclusive. Né? Como eu já falei, se é uma revista muito específica, talvez no abstract não precisa trazer contextualização. Você começa do gap, do propósito, né? Eu vou falar o que é cada uma dessas partes no próximo slide. Tá? Mas se a revista é mais ampla, talvez, no escopo mais amplo, talvez você precise contextualizar o leitor. Tá? Então, mas a minha recomendação é muito importante que você aprenda a escrever completo. Tá? Embora você possa omitir uma parte ou outra, tem 2 que tem que aparecer: propósito e resultado. Se um abstract não trouxer propósito e resultado, não é mais um abstract. Certo? Então, pense nisso. Tá bom? Então, vamos lá. Vou convencer vocês de que isso é importante. Ninguém precisa ler esse texto, é um artigo de uma grande revista, na Nature Materials, né? E quando a gente fez um exercício aqui, que eu recomendo muito que vocês façam, né? Que é de classificar sentenças, por exemplo, ó, né? Uma tarefa que vai ficar para vocês, lição de casa. Busque 5 ou 10, né, grandes artigos em grandes revistas da sua área. Encontre lá 5 ou 10 grandes artigos. Tá? Bom, imprima ali o abstract, senta com uma caneta na mão. Tá? Aí vai sentença por sentença para ver se ela é uma sentença de contextualização, se é uma sentença de gap, de propósito e assim por diante. Façam isso. Tá? Porque o abstract é uma seção muito preservada. Ela está em todas as universidades. É o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Essa estrutura. Quando eu fiz isso nesse abstract, olha o que eu obtive aqui. Ó. Exatamente a mesma sequência que foi publicado. Então, é exatamente o mesmo modelo. Ó. Agora, vamos falar o que é, né? Contextualização. São aquelas primeiras sentenças onde o autor fala qual é a grande área e qual a importância da grande área.
Depois vem o gap. O que é o gap? É a lacuna, é falar o que falta ser feito, o que tem que ser melhorado, o que tem que ser entendido, o que tem que ser decifrado, o que tem que aumentar a eficiência, o que tem que baixar custo. São os gargalos, os desafios. Depois vem o propósito, é o que você fez, que você está reportando. Nesse trabalho, nós mostramos uma nova metodologia para calcular tal coisa. Tá? Metodologia, rapidamente, os resultados e as conclusões. O que são as conclusões aqui? É mostrar como o seu trabalho contribui para a grande área, ou para outras áreas. Certo? Então, veja, mesmo que você omita uma parte ou outra, a sequência tem que ser importante, pessoal. Tem que manter. Não dá para contextualizar, falar de um problema, de um gap, aí você contextualiza de novo, aí você fala de outro gap, aí já foi para o lixo isso tudo. Esqueça. Tá bom? A sequência em que aparecem as informações é muito importante. É uma sequência lógica. Não precisa, não tem nenhuma outra classe de informação que tem que aparecer no ápice. Isso é fundamental para que vocês aprendam. Tá bom? Por exemplo, esse abstract aqui, ó, né? Quando a gente faz a contextualização aqui, a classificação, a primeira sentença é onde o autor fala o que ele fez. Ó. Multicamadas de polieletrólito foram compostas de poliacrilamida, foram depositadas sobre... Ou seja, ele não colocou contextualização e nem gap. Mas por causa disso não é um bom abstract? É um bom abstract, claro, tá? Mas talvez essa revista seja mais específica, ele não quis fazer, ele não quis escrever, tá? Então, a sequência se manteve. E olha no final aqui, ó, né? Com essa nova metodologia de crosslink, né, multicamadas, investimentos multicamadas, oferece um grande potencial para aplicações. Ele está falando como o trabalho pode contribuir para a grande área. Essas são uma frase típica de conclusões, tá? Vamos passear por várias áreas aqui. Em música, hein? Em música, em humanas, ó. Né? Essa revista aqui, Música Ciência, né? This article provides a conceptual overview. Opa, o autor está falando o que o artigo está trazendo. Então, é propósito. Depois, olha o que tem em amarelo aqui. Ó. Pesquisa, motivação e aprendizado musical, alguma coisa tem influenciado muito o campo, mas isso permanece só na teoria. Ele está apontando um problema, esse é o gap, e assim por diante. Resultados, conclusões, tá? Applied Geography, tá? Olha aqui esse abstract muito bem estruturado, né? Tem sido amplamente muito aceito que mudanças ambientais influenciam a migração humana, né? Em particular para contextualização. Ele está trazendo informações sobre a grande área. Depois vem aqui, ó. Contudo, estudos em larga escala, né, que vejam essa relação, ainda estão faltando. O que é isso? É o gap, é a lacuna, são os desafios. Aí, o que ele vem depois? Nesse estudo, nós fizemos tal coisa. Propósito, resultados e conclusões. Olha uma coisa importante. Quando a gente faz o curso completo, nosso curso completo tem 6, 8 ou até 16 horas. Tá? A gente já ministrou várias vezes cursos de um dia inteiro de imersão, de 2 dias de imersão, onde os alunos escrevem e tal e tudo mais. Claro, hoje nós temos 1 hora, tá? Então não é um curso completo. Mas no curso completo a gente relaciona estrutura, que é isso que a gente está vendo, com linguagem. Olha aqui, ó. Todo gap vai aparecer expressões do tipo however, although, but, porque são essas palavras que vão trazer aquela característica de oposição à linha de pensamento que vinha na sentença anterior. Qual que é a sentença anterior? De contextualização. Estou falando como minha área é linda, como ela é boa, como ela é importante. Mas agora eu vou mudar totalmente o fluxo de ideias. Eu vou falar, calma, mas tem problema também. However, although, but, tá? Isso tudo fica no seu vocabulário. Você vai escrever muito facilmente seus próximos dados. Então, vale a pena estudar um pouquinho, tá? Nas áreas de materiais, aqui, de novo, essa frase em branco aqui, contextualização, depois vem o however, alguma coisa, it's poorly understood, tá vendo? É o que falta, é o gap, tá? Propósito, resultados, conclusões aqui no final, mostrando como o trabalho dele contribui para a área, assim, tá? Nas áreas de medicina, a mesma coisa, contextualização aqui em branco, falando da área, da importância, implementar tais métodos, né, contudo, tem sido limitado por tal coisa. Isso é o gap. Para superar esses desafios, nós fizemos tal coisa. Isso é o propósito. Resultados e as conclusões aqui. Ó. Essa técnica analítica é muito apropriada para fazer tal coisa. Como que o trabalho contribui para a grande área. Tá bom? Contextualização, guia, proposta, metodologia, resultados e conclusões. Não tem como errar, pessoal. Certo? Muito bem. Vamos lá. Então, já estamos caminhando, já vou agora para a última parte. Né? Para a última parte da minha apresentação. Vou pular essa sessão aqui e vamos para a parte editorial. Num curso completo, eu falo da parte de motivação, formação de pesquisadores, depois eu falo da parte de estrutura, que é isso que a gente está vendo aqui, estrutura de títulos, de hábitos, de introdução, de metodologia. De metodologia a gente raramente aborda. De resultado, discussão, de conclusões.
Depois é que a gente vai para a parte de linguagem, e depois, no final, a gente vai para a parte de editoração, o processo editorial, o que acontece com o manuscrito depois que ele sai da sua mão. Aqui, como eu tenho só 1 hora, eu vou inverter. Falando um pouquinho de estrutura, a parte que nos cabe hoje, título e abstract, eu vou agora para o final, lá para o final, falar de editoração. Né? A dinâmica editorial, mas vou correlacionar isso com a escrita, com isso que a gente está vendo hoje. Então, funciona, é muito legal. Olha aqui. Ó. Suponha que você teve grandes ideias, trabalhou muito, teve grandes resultados, escreveu um excelente artigo, certo? Se empolgou com aquela revista muito boa que você conhece, e tal, mandou o artigo para o seu orientador corrigir, voltou para você, foi para o orientador, voltou para você 10, 15, 20 vezes, é muito comum, não se iluda que alguém escreva um artigo numa tarde, numa semana, isso raramente vai existir. Tá? Aí você manda para a revista. Né? O que acontece agora? Então, não se preocupe. Tá? Muito provavelmente o artigo vai ser negado. Tá? Por quê? Por que isso acontece? Por que esse balde de água fria? Claro que eu estou exagerando, que estou usando uma hiper, né, para chamar atenção para um problema. Veja, todas as áreas hoje, pessoal, sem exceção, as grandes revistas, são muito competitivas. Você tem muita gente boa, fazendo muita ciência boa no mundo, e publicando grandes artigos. Então, é tudo muito competitivo. Muito mesmo. Tá? E cada vez é mais competitivo. Então, nós vamos entender. Claro que você pode mandar para aquela primeira revista que você escolheu e, com correções ou não, muito provavelmente com correções, seu artigo pode ser aceito, claro, mas é muito pouco provável. O nosso dia a dia mostra que a gente manda para uma revista, depois não é aceito, manda para outra, não é aceito, vai mandando para outra, e assim por diante, até que tem uma que, né, por vários motivos, entende o trabalho, aceita, com correções ali. Esse é o nosso dia a dia. Certo? Então, pensem nisso. Tá? Uma coisa muito importante. Essa é a dinâmica. A competição é muito grande. Certo? Então, a gente tem que aprender essa dinâmica para usar da melhor forma. Então, eu termino essa nossa conversa com esse título de seminário aqui, ó, Como ter meu artigo negado. Bom, na verdade, não pode ser esse título, porque esse título não serve, não consigo falar mais nada aqui, porque como ter meu artigo negado, a gente já sabe. Como que você tem seu artigo negado? Bom, é só não estudar, não se preocupar em aprender inglês para escrever um bom artigo, não se preocupar com escrita científica, não se preocupar em ter ideias, não pode, o artigo está negado. Ou nem sai do papel, nem existe, né? E se eu escrever assim, como não ter meu artigo negado, agora dá para a gente falar sobre um ponto seminário aqui, para finalizar essa conversa? Também não. Por quê? Porque não existe isso. Não há pesquisador no mundo que nunca teve artigo negado. Só existe um pesquisador que nunca teve artigo negado, que nunca submeteu um artigo. Certo? Pessoal, a vida do cientista, ele dá é trabalhar com essas decepções mesmo, com essa rejeição de artigos, faz parte. Tá claro, né? O pesquisador está começando ali, teve a sorte de mandar para uma revista, foi aceito, ele mandou para outra, foi aceito também. Bom, tudo indica que em breve isso mude, né? Ninguém está desejando um contra, claro. Mas esse é o nosso dia a dia. O que é importante saber? Que eu não posso desanimar, que eu não vou desistir, não vou entrar em depressão porque meu artigo não foi lido. Tá? Então, veja, como não ter meu artigo negado imediatamente pelo editor? Opa, agora dá para eu conversar e agora que a gente finaliza essa nossa conversa. Tá bom? Então, veja, vamos entender como é a dinâmica, né? Porque só para um esclarecimento aqui, né? Seu artigo, ele pode ser negado em várias instâncias durante a etapa de análise do seu artigo. Né? Mas o que as grandes revistas fazem hoje, como o número de submissões é muito grande, nem precisa ser tão grande revista assim, né? É que não dá para mandar todos os manuscritos que chegam para o referi olhar e analisar. Então, o editor tem o papel de já negar imediatamente muitos dos artigos que chegam. Qualquer revista boa, muito boa, essa rejeição, né, taxa de rejeição é de 75% a 85%. Né? A Nature, pessoal, entre os artigos que são negados imediatamente pelo editor, ou depois da análise, a taxa de rejeição é entre 90% e 94%. É muito. Tá bom? Então, vamos entender essa dinâmica. Ó. O autor escreve o manuscrito e envia para quem? Para o editor. Ele envia para o editor-chefe, editor-in-chief, que vai repassar para o editor associado, associated editor. Esse associated editor que vai seguir todo o processo de análise do manuscrito. Ele que vai negar, tomar decisões, assim. Mas você encaminha para o editor-chefe. Bom, caiu na mão do editor associado. Ele tem 3 possibilidades de decisão. Quais são? Ou ele aceita, ou ele nega. Ou ele envia para referência. Não tem outra. Tá? Pode aceitar? Pode.
Raramente isso vai acontecer, quase nunca isso vai acontecer, mas até poderia, tá? Muito mais provável que ele rejeite, né, se for uma grande revista. Ou ele manda para referir. Se ele aceitou, comemore, né? Se ele negou, não precisa chorar muito, não precisa comemorar, mas também não chore muito, manda para a revista. Se ele mandar para referir, você guarda. Chegou na mão do referi, ele aceitou do parecer, analisou, vai dar o parecer. E tem 4 possibilidades de decisão do referi. Quais são? Ou ele aceita como está, ou ele nega. Ou ele aceita condicionado a pequenas ou grandes revisões, né? Minor ou major revision. Muito bem. Essas decisões de referir são comunicadas para quem agora, pessoal? O editor associado, que vai ter que tomar decisões também. De novo, porque um editor, um referi aceitou, outro negou, outro aceitou como major revision. O que ele faz? Toma decisão. Ou ele aceita, ou ele nega, ou ele pede para você, o autor, seguir as recomendações dos referidos. Se ele aceitou, ótimo. Se ele negou, manda para outra revista. Se ele pedir para você seguir recomendações, você ainda está no páreo. Certo? Aí você vai ser comunicado. Aí você vai ter que produzir pelo menos dois só nesse evento aqui. Ele pedir para você seguir recomendações. Vai ter que produzir pelo menos 2 documentos. Uma carta-resposta, ponto a ponto, para cada dúvida e pergunta dos referidos. Um response to the referees, por exemplo. Tá? Ou algo do tipo. E o outro é um manuscrito revisado, incorporando muito daquelas informações que você está colocando nas respostas. E, aliás, esse manuscrito revisado sempre anote com texto colorido de outra cor, ou marque, né? O que você está mudando em comparação com o manuscrito original. Sempre faça isso. Certo? E aí você vai devolver para o editor. E esse processo agora vai e volta quantas vezes for necessário. Então, veja, seu artigo pode ser negado em qualquer instância. Agora é lógico, ó, vamos pensar aqui, bom senso. Lógico que o que está por trás do seu artigo ser aceito numa grande revista, o que deveria, e é o que acontece na grande maioria das vezes, é a qualidade do avanço científico que você está trazendo para a área. Claro que é isso. Mas só que não existe resultado autopublicado. O resultado vem junto com um grande texto. Então, dependendo do texto que você coloca para trazer esse grande resultado, você pode melhorar muito esse resultado, o artigo, né? Não o resultado, o artigo, ou você pode estragar tudo, que é o que acontece com muita gente muitas vezes. Tem um grande resultado. Na hora de combinar palavras para escrever um grande artigo sobre esses resultados, foi tudo pro lixo. Isso é uma pena. Certo? É uma grande pena, porque não é fácil publicar artigo, não é fácil ter grandes resultados. Não. Então, a escrita científica faz toda a diferença, principalmente nessa parte aqui, na hora que o seu manuscrito chega na mão do editor. Vamos colocar no papel do editor? Vamos ver agora ver a conexão com a escrita científica? Se coloca no papel do editor, certo? Então, você está lá, você é o editor associado, recebeu um manuscrito. O que você vai ler? Eu vou ler o manuscrito inteiro? Bom, se você quiser, pode. Não é isso que acontece, não. Tá? Ele vai dar uma olhada em alguns pontos para tomar decisão, se ele nega ou se ele manda para referir. Que pontos ele vai olhar? Veja, pelo bom senso, de novo, isso aqui não está escrito em lugar nenhum, tá? Ele vai ver o título, vai ver quem são os autores, vai ver como está o abstract, olhar a qualidade de figuras, se for o caso ou não, e vai ver a cover letter, que é uma carta de encaminhamento para ele. Certo? Por aqui dá para ele tomar decisão, se ele nega ou se ele manda para referir? Muito facilmente, mas muito fácil mesmo. Imagina que ele vai ler um título confuso. Certo? Vai ver o abstract confuso, não fala nada com nada, não está claro qual é o principal avanço, qual era o problema e qual é o principal resultado. Tchau, vamos embora. Porque no outro dia chega mais 40 manuscritos para a revista. Certo? Então, veja, já falamos do quê? Que título? Um bom título, bem estruturado, se possível, trazendo resultado. Já falamos de um bom abstract. Só não falta falar desse documento aqui, que é a cover letter. Com isso, a gente consegue, né, tentar deslocar o equilíbrio para o seu lado. Né? Não dá para garantir nada, mas ajuda bastante. Vamos falar da cover letter. Então, pessoal, a cover letter é uma carta de encaminhamento. E para muitos, ela é só uma formalidade. Né? Você pode escrever uma cover letter assim: cara, editor, segue em anexo um manuscrito intitulado tal coisa para ser publicado na sua revista. Nunca foi publicado antes e não está sendo submetido para nenhuma outra revista. Atenciosamente, fulano de tal. Posso escrever uma cover letter assim? Pode. Pode ser que seja aceito? Pode. Pode. Tudo pode acontecer. Mas por que perder a chance de deixar claro para o editor qual é o problema que você está abordando e qual é o grande avanço que você está trazendo? O editor vai ler isso.
Então, é um documento-chave para que você deixe claro para o editor a importância do seu manuscrito, do seu trabalho. Não perca essa oportunidade. Então, informações que não podem deixar de aparecer numa boa cover letter, como a gente diz hoje, né? Embora essa estratégia não seja obrigatória, mas é muito inteligente, certo? Qual o principal problema que você abordou? Por que ele era um problema na área? E como você está resolvendo? Qual o avanço que você trouxe? Isso é muito importante. Não deixe de colocar isso numa cover letter. Claro, você não vai escrever uma cover letter de 1,5 páginas, tá? 2 parágrafos ali, meia página, um pouquinho mais que isso, no máximo, tá bom? Então, veja, imagina uma situação dessa, ó, cara editor, desde a década de 80, essa molécula derivada do fitoterápico se mostrou uma grande atividade para matar células do tumor de mama, do câncer de mama. Era uma molécula facilmente produzida, extraída de plantas, só que ficou evidente também que ela era muito tóxica para células normais, para células saudáveis do corpo, o que inviabilizou seu uso na clínica. Nos últimos 5 anos, nosso grupo de pesquisa, né, revisitou esse problema e a gente mostra nesse trabalho que, com uma pequena mudança química em tal grupo da molécula, bastante simples, a molécula continua muito efetiva para matar células do câncer de mama, mas quase sem toxicidade contra as células normais. A gente mostra com nossos estudos, né, com modelos animais e tal, que você pode diminuir o número de quimioterapias de 10 para 1 ou 2 sessões com o mesmo efeito. Esse é um grande avanço. Esse é um grande avanço para a área e a gente acredita que sua revista é o veículo, né, apropriado para levar esse avanço para a área. Pode trazer boas citações para a revista. Pensosamente fulano de tal. Olha a cabeça do editor. Olha como muda a história dele. Você está dando informações da importância do seu trabalho. Certo? Aí ele vai ver um bom título, um bom abstract. Bom, não dá para garantir nada, mas muito provavelmente isso vai acontecer. Tá? Ou não, mas você fez tudo o que você podia. Isso que é importante. Certo? Então, lembre bem, um grande avanço científico aliado a um grande texto. Esse é uma receita para o seu artigo. Se aceita. Ou minimizar a rejeição automática. Pessoal, termino aqui falando de algumas ferramentas, né? Muitas vezes o pessoal me pergunta. Claro que um bom cientista que está na fronteira do conhecimento, conhece o estado da arte, ele está recebendo informações através de artigos sobre o andamento da área de pesquisa dele. Claro, esses artigos vêm de alguma revista, então as grandes revistas já estão na cabeça dele. Quando ele vai escrever um outro artigo, ele sabe para quais revistas ele vai mandar. Claro. Mas para quem está começando, né, talvez seja bom entender esses journal selectors aqui, né? São 2 ferramentas que tem aqui, tem esse da Edans, né? Tem o site aqui, ou só ir no Google procurar, né? Journal Selector. Você coloca aqui o título, o abstract, e ele te dá várias opções de revistas, com informações sobre essa revista. Se ela é paga, se não é, qual o fator de impacto, assim por diante. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Tem esse da Edans e tem esse da Elsevier também. Journal Finder. Tá? Só procurar no Google Journal Finder Elsevier, você vai ser dirigido aqui para essa página, coloca lá o título, as palavras-chave, ou o abstract, não sei, e vai aparecer ali grandes sugestões para a sua revista, em ordem de fator de impacto, em ordem de relevância, é você que decide. Vale muito a pena. E vocês sabem para que serve também esses Journal Selectors, esse Journal Finder? Para ver a qualidade do seu abstract. Porque há possibilidade de você colocar ali para o software buscar, para essa inteligência artificial, né, buscar revistas, o seu abstract. Se o seu abstract está mal escrito, vai vir revistas que não tem nada a ver com sua área de pesquisa. Tá? É um bom termômetro para você saber como estão os seus hábitos. Tá bom? Pensem nisso. Não posso terminar nenhuma palestra sem falar de plágio. Pessoal, não existe copy-paste de texto. Esqueça. Não, se for artigo seu já publicado, não pode ir lá no outro artigo, trazer um parágrafo, trazer algumas sentenças, dar um copy-paste e falar de onde veio. Não pode, isso é plágio. Qual é o processo de citação e referenciamento? Você vai no outro artigo, entende aquela ideia, traz essa ideia para o seu texto com a sua combinação de palavras e cita de onde veio a ideia. Esse é o processo de citação e referenciamento. Certo? Muito bem. Tá? Com isso eu termino. Eu convido vocês a acessarem aqui o portal, a página onde está o nosso curso mais recente, completo, online, todo em EAD, que é a página zucoescrita.com. É uma editora que colocou isso no ar, está sendo muito bem organizado pela editora
que cuida disso, né? O M deu uma deslocada aqui, mas é zucoescrita.com, tá? Aqui está o curso completo. São 8 módulos, né? O curso é todo apostilado, as apostilas são nas áreas de administração, exatas, engenharia, biomédica, humanas, direito social. São todas as grandes áreas, tá? Esse curso é dividido em 8 módulos, tá? Aqui está toda a ementa do curso, né? Uma parte grande de estrutura, como já falei, uma parte grande de linguagem, de artigo científico, onde a gente aborda os principais problemas e como corrigir, é muito legal, é tudo prático, você aprende. Não são informações que são passadas para você, você aprende como resolver esses problemas. E a última parte, que é a parte editorial, tá bom? Então, são 8 videoaulas, né? Curtas, dinâmicas, que você responde algumas perguntas, e no final das 8 videoaulas, quem completa o curso tem aí um certificado de participação pela internet de curso, tá bom? Agora, agradeceria muito se vocês repassassem esse link aí para os seus contatos, tá? Bastante interessante. E siga-nos também nas plataformas sociais, tá? Desculpa, desconfigurou um pouco aqui a fonte de novo, tá? No Facebook e no Instagram. Então, no Facebook e no Instagram, a gente tem uma grande atividade, a gente sempre posta dicas importantes sobre escrita, sobre ciência de alto nível, vídeos curtos de 10, 20 segundos, onde eu falo o que é um bom título, o que é uma boa introdução, o que são referências bibliográficas, como escrever uma boa seção de conclusões. Siga-nos, né? Repasse para os seus contatos também e siga-nos nas nossas redes sociais. Sempre tem grandes dicas, tá bom, pessoal? Essa é a série de livros na qual eu tenho trabalhado, atuado como editor, dessa série, né, da Springer Nature. Já publicamos aqui por volta de 14 livros, eu acho, nessa temática de nanomedicina e nanotoxicologia. Claro que talvez a audiência hoje não seja muito específica dessa área, mas, eventualmente, se alguém tiver interesse em publicar conosco, a Springer Nature não cobra nada, a gente dá uma grande visibilidade e ainda te paga royalties, né? Você pode ser o editor desses livros, tá? Essa é a revista Frontiers in Sensors, na especialidade Biosensors, onde eu atuo como editor-chefe, também uma revista nova, né? E esse é o portal da escrita científica da USP de São Carlos, tá? É só procurar aí, quem quiser anotar, portal da escrita científica USP de São Carlos. Então, é um trabalho em conjunto, né? Essa comissão do portal da escrita científica, ela é composta por professores e colaboradores técnicos, funcionários administrativos de todas as unidades do campus, tá? E esse portal é fantástico, tem muita informação, tem palestras, tem videoaulas, tem tudo sobre escrita de projetos, metodologia, escrita de artigos científicos, de livros, capítulos de revisão, tudo mais. Muito material. Tá? Antiplágio, né? Deem uma olhada quando vocês puderem. E essa página é alimentada por eventos como esse, que a gente organiza anualmente no nosso campus, a Escola de Pesquisadores. Esse ano a gente teve a 5ª Escola de Pesquisadores, né? Esse ano, agora, de 2022, a gente vai ter a 6ª edição da Escola de Pesquisadores. São 2 dias e meio de evento, online, gratuito, onde vocês vão aprender cursos práticos sobre como gerenciador de referência, Mendeley, Note, assim por diante, indicadores de qualidade, sobre escrita científica, sobre escrita de projetos, né? Escrita de livros, palestras com grandes cientistas, financiamento, um monte de outras coisas. Organização da vida científica. Então, vale muito a pena, fiquem atentos. Tá bom? Bom, aqui são alguns slides falando especificamente sobre nossa área de pesquisa. Eu vou passar mais rápido, tá? Só para mostrar aqui o nosso trabalho. E com isso, então, eu agradeço a todos vocês. Agradeço novamente a organização. Parabenizo pela organização. Agradeço o convite novamente e agradeço a todos vocês. Pessoal, que são nossos contatos. Sintam-se à vontade para nos contactar. E temos tempo aqui para perguntas. Então, vai ser um prazer responder perguntas para vocês aqui. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, professor. Então, pela palestra, então, lembrando, gente, quem quiser fazer pergunta, é só avisar que a gente libera o microfone. Aqui eu estou vendo uma pergunta da Lília, que já escreveu a pergunta diretamente no chat, que eu vou ler agora para o professor. Bom, professor Valtenciro, ótima explanação. O que você acha sobre os pré-prints? Vale a pena? Isso pode ajudar ou dificultar a publicação em boas revistas científicas? Desculpa, vocês estão vendo? Eu estou tentando parar aqui o meu compartilhamento. Vocês estão vendo eu compartilhar minha tela ainda ou não? Sim, está compartilhando. Deixa eu, bom, Aí sim, parou. agora parou. Tá.
Então, vamos lá. Olha, pré-prints é uma estratégia interessante, tá? Em algumas áreas, há uma tradição mais antiga de pré-prints do que outras, né? O primeiro repositório que a gente teve de acesso aberto foi o CONDMAT, na área de física da matéria condensada, isso lá na década de 80. Hoje, a gente tem muito mais e muito mais áreas. É uma coisa interessante, é um modelo interessante, só que algumas revistas obrigam, em algumas situações, que você tenha seu manuscrito no pré-print antes dela analisar para publicação. É o caso da Nature, por exemplo, algumas revistas da família da Nature. Na área de Covid, qualquer pesquisa relacionada ao Covid-19, eles pedem que você antes coloque no pré-print. E aí eles vão analisar seu manuscrito. Depois você tem a opção de deixar lá ou tirar. Então, veja, eles quase que obrigam que você tenha seu artigo no pré-print, seu manuscrito no pré-print, para que eles possam processar seu manuscrito. Outras revistas pode ser o oposto. Se você está com um artigo no pré-print disponível para toda a comunidade, pode ser que a revista se negue a publicar aquilo porque já foi de acesso a todo mundo, não tem mais informações novas ali pelas quais a revista poderia se beneficiar. Então, eu particularmente gosto dessa estratégia, uso pouco, mas o que eu recomendo é o seguinte: pense um pouco antes, busque nessas revistas, possibilidades de revistas que você pretende publicar lá no futuro, ver como é a política dela com pré-prints antes, para não ter surpresa depois. Porque pode ser que a revista não aceite seu manuscrito porque já está disponível no pré-print. Então, olhe isso antes, tá bom? Obrigado pela resposta. Só uma curiosidade, antes de passar a próxima pergunta aqui do Rodrigo. Tem alguma razão da Nature? Por que é que a Nature obriga? Eu entendo até o argumento oposto, que era proibir por alguma razão de direitos, ou seja, de exclusividade, mas obrigar a colocar o preprint numa dessas plataformas. Qual que era o argumento em relação ao Covid? Olha, a palavra obrigação é uma palavra que eu estou usando, né? Mas eles solicitam que você deixe disponível e o preprint que eles sugerem, inclusive, é o Research Square, se não me engano, tá? Esse repositório, ou algo do tipo, fugiu o nome agora aqui. Eu não sei se todas as revistas da família Nature, professor Sandro, mas uma delas, que eu tenho certeza, que é o que a gente submeteu um artigo há alguns meses, da Nature Biomedical Engineering, né? Era um trabalho relacionado com Covid. Eu acho que eles foram motivados pela pandemia, né, para deixar rapidamente disponíveis dados que seriam importantes para prevenção, diagnóstico e tratamento da Covid, para não ter que esperar todas as etapas de aprovação de um artigo que pode levar muito tempo, né? Foi uma política aí social, digamos assim, de deixar isso disponível para, se alguém quiser se aproveitar daquilo, se aproveite. Tá? Então, eu acho que essa é a motivação, especificamente para a Covid. Em outros tópicos, eu não tenho certeza, tá? Mas é uma situação onde, para publicar ali nesse tópico específico, você tinha que deixar disponível. Mas também outras revistas que vão ter problemas se você já deixou disponível no pré-print. Então, tem todo esse espectro. Tá? Então, a motivação foi essa. Foi uma motivação mais social, buscando, né, essa divulgação dos dados, que, é claro, pode ser muito importantes. Né? Não é porque o artigo é rejeitado na Nature que aquele não é um grande trabalho. Claro que não. Né? Então, por esse motivo, e a Nature sabe disso, ela deixa disponível. Então, mesmo que a revista negue, mas muita gente pode ter acesso, se beneficiar daquele trabalho para ajudar na pandemia. Eu acho que foi essa a motivação. Entendi. Talvez, assim, novamente, continuando só a pergunta da Lília, porque eu não sei se exatamente ela foi respondida, mas eu tenho uma pergunta relacionada também, que é a seguinte. Então, quando ela diz, isso pode ajudar ou dificultar, então você bem explicou que algumas revistas obrigam, outras talvez proíbem, mas tem um outro ponto, que às vezes o procedimento de publicação demora muito. Então, na nossa área é comum, a primeira coisa que o artigo está escrito é matemática, pelo menos do lado da matemática, não sei se é tanto a estatística aplicada, mas está escrito, posta logo, porque assim a gente tem retorno de outras pessoas, eventualmente. Só que como o processo de aceito, de publicação pode durar anos,
Se depois de 1 ano e meio de processo de editoração, aí demora um ano e meio ainda é registrado no fim, o artigo já tem 2 anos de vida online e, eventualmente, isso pode jogar contra o artigo em futuras revistas. Talvez, nesse sentido, você acha que, do ponto de vista editorial, isso é relevante? Ou, digamos que manda um artigo agora numa revista e ele já está faz 2 anos no archive. Eu entendi, eu entendi. Você acha que esse tipo de coisa tem alguma relevância ou é... Olha, é muito difícil para eu emitir aqui algum julgamento. A questão toda é o seguinte: todas as áreas têm suas particularidades, né? Por exemplo, nas nossas áreas aqui, biomédicas, engenharias, algo do tipo, é inconcebível períodos de análise de manuscritos aí por mais de 6, 8 meses, 1 ano. Isso não vai, nas grandes revistas, certo? Isso não vai acontecer, tá? Na pior das hipóteses, depois de 3, 4 meses, 5 meses, se não tiver resposta, você tira, você faz um withdrawal do seu manuscrito lá. Claro que tem outras áreas, não sabia da área de matemática, mas tem outras áreas de educação também, onde eu já ouvi de vários atores, que leva-se anos para publicar. E ainda o pior, né? Leva-se anos para ser rejeitado. Isso é inconcebível. Eu acho que isso é uma falha de política editorial. E aí, mas quem manda é a área. Eu não sou da área, então só posso aqui expressar uma opinião, né? Mas eu acho que a área tinha que se mobilizar para resolver esse tipo de problema, né? Independente de pré-prints ou não, anos para uma publicação, pior ainda, anos para você rejeitar uma publicação, não dá, é inconcebível. Porque o autor fica preso com aquele manuscrito na mão do editor por 1 ano, para depois ser rejeitado, não dá. Alguma coisa deveria ser feita. Tá? Você vê que a grande preocupação dos editores das revistas hoje, Sandro, é rapidez. A principal preocupação hoje é rapidez. Porque eles sabem que isso vai levar todos os outros índices. É isso que vai chamar autores ali. Se você fica 3 meses para analisar um manuscrito numa revista, o autor vai pensar 2 vezes para mandar de novo. Eu vivo isso. Né? Tem revistas, por exemplo, que a gente manda e leva 2 meses para ser negado. Não mando mais. Ou evito muito, ao máximo, para ser. Realmente uma diferença das áreas. Realmente, agora, veja. A matemática é... Mas por isso que tem que ter uma política editorial onde você tem um editor ou um comitê de editores que, em alguns dias ou semanas, se tiver que rejeitar, ele já rejeita na hora, antes de mandar para referir. Então, isso tudo é política editorial. Mas quem manda são vocês, quem manda é a área. Então, acho que movimentos aí poderiam ajudar a melhorar essa dinâmica. Tá bom? Tá bom, obrigado. Bom, então, agora uma pergunta do Rodrigo Lassans. Muito obrigado pela apresentação. Do seu ponto de vista, existe alguma diferença na hora de construir artigos, mais teóricos ou aplicados, ou podemos usar as mesmas estratégias independente do tipo? Eu acho que, por exemplo, talvez está falando em particular da sua palestra, né, do que você apresentou. Eu entendi. Olha, Rodrigo, tem diferença. Tá? Então, algumas sessões podem ser muito diferentes de uma área para outra. Um artigo totalmente teórico, um artigo de matemática pura ou matemática aplicada, claro que vai ser diferente de um artigo, sei lá, em química experimental, certo? Algumas sessões vão ser diferentes. Então, isso tudo, além disso, né, de uma revista para outra, também pode mudar o modelo, o formato ali dessas sessões. Isso tudo a gente aborda com muita calma nos nossos cursos. O que é importante? Algumas sessões se preservam, como eu te falei, o abstract, conclusões, não vai mudar muito. O abstract não vai mudar nada, certo? Esse modelo de abstract que estão aqui para vocês, isso permeia por todas as grandes áreas. Mas eu posso achar um artigo que, claro, que não falta na literatura, são textos que não estão na sua melhor forma. São textos que não estão bem escritos. Isso não falta. Lógico, por isso que tem que ter um pouco de discernimento. Tá? Então, veja, mas vai mudar muito. A parte de introdução, matemática pura, para um artigo de engenharia de materiais, claro que pode ser diferente. Né? A parte de apresentação dos resultados pode ser muito diferente. Mas aí você está imerso na sua área. Você está tendo contato com bons artigos e boas revistas da sua área, ou deveria, pelo menos. Então, esse modelo de apresentação da introdução, da metodologia de resultados, já está na sua mente ali. Tá? E você só vai vendo essas particularidades da sua área e vai usá-las. Porque o que manda é a sua área. Tá bom? Então, você vai mandar para uma revista,
Olha primeiro os artigos que ela publicou recentemente, vê como que os autores colocam a parte experimental, a metodologia, os resultados como são apresentados. E vai seguindo aquele modelo, é isso que importa. Tá bom, Rodrigo? Ok, obrigado. Uma questão agora do Vitor Amorim. Bom dia, agradeço pela excelente apresentação. Gostaria que o professor falasse sobre a relação entre a publicação de artigos no período de doutorado e a produção da tese. Há uma linha tênue entre o que pode ser considerado autoplágio ou não na produção da tese. Isso pode ser, inclusive, um fator de desmotivação para a publicação durante o doutorado. Então, tem esse problema que a gente está se deparado, né? Você conhece esse problema, né? Então, a possibilidade de a tese ser publicada e depois o artigo não ser publicado porque a tese já foi publicada, ou o reverso, inclusive, porque a tese pode ser considerada um plágio de um artigo que publicou durante a tese. Então, tem essas... Eu entendi. Olha, Vitor, a questão toda é a seguinte: se você quiser arranjar problemas e tiver tempo livre, você arranja qualquer problema que você quiser, tá? Nossos professores, nossos coordenadores, todos a gente está no mesmo barco, os alunos, tal, os editores, as revistas, sempre você pode deixar problemas. Uma coisa que poderia ser simples, sempre há pontos de complexidade, certo? Então, veja, primeiro, num doutoramento, você publica ou não artigos? Bom, não sei, está escrito em algum lugar que é proibido? Está escrito que é obrigatório? Vamos ver o que acontece no mundo. O mundo inteiro publica artigos. Seus alunos... Por quê? Porque na próxima etapa, onde tem competição, seja com uma bolsa de pós-doc, para uma posição acadêmica, qualquer coisa, a sua performance vai ser medida, pô. E o principal... Isso é outra discussão grande, mas um dos principais pontos é a sua performance na produção e difusão do conhecimento, através dos artigos científicos. Então, veja, claro que dá para publicar artigos no seu doutorado. Agora, se você tem uma tese em português, a tese é um documento que, a princípio, não é para divulgação científica. Claro que ela serve para isso. Claro que ela pode estar disponível no banco de teses para o mundo inteiro, mas não é para isso. Os cientistas vão buscar avanços nos artigos, tirando algumas exceções, como eu já mencionei na nossa palestra. Tá? Se sua tese está em português, seus artigos estão em inglês, publicados... Veja, pode acontecer, mas seria, no meu ponto de vista, um absurdo dizer que isso foi o plágio da sua tese. Não dá para ter. São dois documentos distintos. Não faz sentido. Tá? Eu nunca fiquei sabendo, nas minhas áreas e áreas correlatas, de nenhuma revista que vai fazer busca na tese do autor para ver se aquilo está lá. Isso não existe nas minhas áreas. Nunca fiquei sabendo de nada. Certo? Então, o que manda é a nossa comunidade. Isso é o que está aí. Todos os artigos que são publicados nas revistas passaram, em algum momento, pela dissertação de mestrado de um aluno, pela tese de doutorado de outro aluno. Claro que passaram, por que não? Tá? Então, eu vejo isso muito complexo. É um problema que não era para existir, não era para ter esse problema. É para o aluno defender sua tese bonitinha e tal, e ter seus artigos publicados na etapa de doutorado. Por que não? Tá? Mas, como te falei, há vários pontos de vista, mas depende se uma área é um pouco mais ortodoxa do que outras, mas eu não vejo nenhum problema. Muito pelo contrário. Eu vejo que se os nossos alunos não publicam seus artigos na pós-graduação, eles estão, né, perdendo em competitividade lá na frente. Então, uma coisa para ser vista com muita calma. Outra coisa são esses modelos que muitos programas de pós-graduação permitem. Né? Você não precisa escrever uma tese. Você traz os artigos que você publicou e defende aquilo. Isso tem sido muito comum. Né? Talvez seja uma solução para esse problema. Tá bom? Mas eu, se fosse você, conversaria muito bem, não sei se você é aluno, né, com o seu orientador, tá? Mas eu não vejo nenhum problema nisso. Né, em ter seus artigos publicados e ter sua tese. Nunca vi nenhum caso onde a revista falou, não, já foi publicado na sua tese, pode até ser que tenha alguma área de humanos, não sei, tem todas as áreas têm suas particularidades. Nunca vi isso. E acho que você deve se esforçar para publicar bons artigos, sim, no seu mestrado e doutorado. Então, relacionado a isso, agora a pergunta aí justamente sobre isso, né, de fazer de uma tese os seus artigos, fazer dos seus artigos uma tese, né, excelente, excelente, Luiz Paulo de Oliveira, excelente apresentação. Em breve, no Brasil, as teses devem desaparecer. Então, a questão, eu acho que está escondida aqui é, se o objetivo é publicar artigos, já que, entre aspas, o artigo é o principal vínculo de propagação de
das ideias e possivelmente, então, a gente pode usar esses artigos para juntar e fazer uma tese. Para que fazer uma tese? Eu acho que essa é a pergunta do Luiz Paulo aqui. Eu acho que os dois modelos são importantes. A tese é importante porque é um ponto que, para muitos alunos, pode ser importante de organização, de olhar crítico sobre o que ele fez nos últimos anos, organização dos resultados, transformar aquilo em combinação de palavras para passar a mensagem científica para uma... Então, e defender aqueles pontos, né? Então, a tese vem associada com a defesa. Eu acho que é um documento importante a tese, tá? Agora, também não vejo nenhum problema em não ter tese, né? Ter um outro documento onde seja um compêndio dos artigos e ele vai e defende aquilo. Eu sou totalmente favorável aos dois modelos. Para mim, não há problema algum, certo? E aí eu acho que depende da tradição da sua área, do programa de pós-graduação, do seu grupo de pesquisa. Você tem que ver tudo isso antes. Porque, às vezes, o que é muito válido para uma área ou para um programa de pós-graduação, no outro é impensável. Então, você tem que ver isso a nível aí do seu programa de pós-graduação com o seu orientador. Tá? Eu não vejo nenhum problema em qualquer um dos dois formatos. Obrigado. Professor, só uma pergunta aqui. Você ainda aceita algumas perguntas? Porque eu acho que você tinha dito... Não, nós temos mais uns minutinhos aqui, professor Sandro, mais uns 5, 6 minutos a gente consegue, sim. Estou vendo aqui em tela, né? Bom, aqui, motextão aqui da Flávia, sobre a questão de colocar o resultado já no título. Ela diz, eu acho que eu li mais ou menos, eu entendi a primeira parte da pergunta, que é muito legal quando o resultado é muito animador, mas nem sempre a gente pode dizer nenhuma frase, porque não é uma questão impactante, talvez, não tão impressionante. Pode ser um processo mais complicado quando o resultado obtido não são aquilo que esperávamos, por exemplo, e é algo bem possível quando falamos em pesquisa, mesmo tendo a ousadia, a curiosidade, etc, etc. Nem sempre pensamos... Ótima pergunta, Flávia. E vamos lá, você me dá a chance aqui de falar sobre um outro ponto sempre muito, muito presente nas nossas discussões, nos nossos cursos. Muita gente fala, né? Veja, mas, professor, a gente publica resultado negativo? Não é o que você está perguntando, né? E quando o resultado é negativo, a gente publica? Mas você está colocando uma coisa próxima disso. Está falando que os resultados não são muito animadores ou não são aqueles que você esperava. Bom, o que é que você esperava? Veja, Flávio, não espere muito. A gente, na verdade, não precisa esperar. O que a gente tem que fazer é aplicar o nosso método científico e ver o que a natureza nos fornece de volta, né? O cientista é aquele que vai explicar o que a natureza lhe dá, não fazer com que a natureza lhe dê o que ele sabe explicar, que é o que muitos querem fazer. Certo? Claro, não é o seu caso. Então, veja, por que eu estou falando isso? Porque não existem resultados negativos. Resultado é resultado. Não existe resultado indesejável. Ora, indesejável é uma visita que chega na sua casa às 5 horas da manhã, batendo na porta. Resultado, não. Pô. Você trabalhou para aquilo. Aquilo é um resultado. Esse adjetivo não se aplica a resultado. Não existe resultado negativo. Não existe resultado indesejável. Agora, existe resultado que você representa um avanço para a área que você vai publicar e resultados que não são um avanço para a área que você, então, não vai publicar. Isso faz parte. Todo dia a gente tem isso. Como eu te falei, os alunos vão para o laboratório e um monte de coisa errada. Então, veja, primeira coisa, para você publicar um artigo, você tem que ter bem claro qual é o avanço científico que você está trazendo. Se você não tiver isso, você não vai publicar. Então, esse avanço científico que é suportado pelos resultados que você tem em mãos. Certo? Se ele é indesejável, mas se você sabe explicar e ele serve como base para esse avanço, ótimo. Esse adjetivo não se aplica. Tá? E essa estratégia de trazer resultados no título sempre é aplicável. Né? Em qualquer situação, sempre é aplicável. É só você saber estruturar esse título. Tá bom, Flávio? Ok, obrigado. Agora uma pergunta do Matheus. Professor, obrigado pela apresentação. É conhecida a dificuldade de reproduzir os resultados publicados em muitos artigos científicos. Há elementos na escrita e estruturação dos artigos que você considera relevantes ou mesmo essenciais para tentarmos sanar essa crise de reprodutividade? Ótima pergunta, Matheus. A revista Nature, o grupo Nature, fez há alguns anos uma análise na minha área, por exemplo, não sei em outras áreas, né? Sobre questão de reprodutividade, os resultados foram muito desanimadores, né?
Ou seja, muita coisa que a gente vê publicado não se reproduz, são irreprodutíveis. Esse é um problema. Esse é um problema sério, que tem muito mais profundo, não tem nada, a princípio, não tem nada a ver com escrita científica. Tá? Então, isso envolve questões de ética. Claro que, muitas vezes, não há má fé. Isso acontece não por má fé de cientistas, claro que não, mas é um problema grave. Que editoras têm uma certa preocupação com isso, mas mais do que editoras, quem tem que se preocupar com isso são as comunidades científicas, certo? São as associações de classe, né? Associação de materiais, associação de química, associação de matemática, para tentar sanar esse problema que, como você disse, tem sido muito grave, falta de reprodutividade dos resultados. Esse é um problema sério, tá? É a única coisa que eu posso te dizer aqui, mas eu acho que isso foge do âmbito da escrita ou das editoras. Isso está na mão das associações de classes de cientistas. Tá bom? Ok, obrigado, professor. Sandro. Eu acho que aqui não tem mais perguntas. Fala, Sandro, Michel. se o professor Walter ainda tiver um minutinho, eu gostaria de fazer uma Michel, pergunta. por favor. Professor, parabéns pela apresentação, foi muito Obrigado. esclarecedora e bem interessante. Eu achei bacana que o senhor cobriu, inclusive, essa parte da cover letter, né? E, recentemente, eu estava lendo blogs na internet e eu li a respeito de um rapaz que ele recomenda, inclusive, que a gente sugira nomes de potenciais referis, né? Que possam ser colocados na cover letter. O que o senhor acha disso? A tendência é que enche um pouquinho mais, né? Já que, de fato, a cover letter ideal é que seja curta, afinal de contas, o editor ele tende a estar um pouco ocupado com milhares de outras coisas, né? Então, acabamos tendo uma espécie de trade-off, né? Você pode colocar um pouco mais de informação, mas, ao mesmo tempo, você acaba inflando mais. Até que ponto isso seria relevante? E se o senhor me permite uma segunda pergunta, breve, em termos da resposta aos referis, né? É muito comum a gente ver pessoas dando respostas um pouco mais concisas, né? Eu particularmente, eu acho mais interessante, mas eu não sei se isso, de fato, reflete o recomendável. Porque tem pessoas que, muitas vezes, dão respostas muito longas, né? Ali dentro, e às vezes isso acaba, inclusive, impressão minha, atrapalhando na compreensão do referi, o que está sendo respondido de fato, né? Concordo. Eu gostaria que, se possível, o senhor pudesse comentar sobre essas duas coisas. Não, claro, ótimas perguntas, senhor Michel. Então, veja, a questão da cover letter, uma grande maioria de revistas, nas áreas onde eu atuo, não sei matemática, ou estatística, nas áreas onde eu atuo, praticamente todas as revistas solicitam sugestões de referência, certo? Isso é muito comum. Não necessariamente vai na cover letter. As submissões são eletrônicas, há um campo específico para referência, para sugestão de referência. Tá? Bom, como que as editoras olham isso? Claro que as editoras podem usar, se for um subtópico muito específico, alguma coisa ainda nova, talvez, tal, claro que são bem-vindos nomes, né, potenciais revisores. O editor vai olhar, vai ver aqueles revisores, realmente os caras são bons ou não, né? Pode utilizar aquilo. Mas também a revista pode também usar para criar um banco de dados dela, de revisores, para aquelas áreas, certo? Porque, geralmente, o que acontece? Às vezes falta o bom senso, né, para os autores. Ou eles sugerem algum amigo, ou algum ex-orientador do exterior, ou algum figurão da área, prêmio Nobel e tudo mais. Você não pega o prêmio Nobel para aparecer numa revista, sei lá, que não seja Nature, é muito complexo. O editor não vai nem mandar. Então, tudo isso, o editor que tem que ter sua experiência e olhar aquilo com calma. Mas, então, nas minhas áreas, é muito, muito comum mesmo sugerir. Todas as revistas pedem para que você sugira 3, 5 nomes de possíveis pareceristas. Tá? Pode estar na cover letter ou não, mas não faz diferença. Claro que quando ele pede isso, você só vai colocar o nome, o endereço e a instituição, né? Você não vai ficar discorrendo sobre esses referis, para não deixar tão grande. Respostas para os referis. Veja, respostas para os referis é um documento muito importante, muitas vezes até mais importante do que o artigo, porque está ali na iminência de ser aprovado ou rejeitado. Então, tudo é uma questão de comunicação, Michel. Você pode colocar
Claro que é sempre melhor ser claro, conciso e objetivo. O referi perguntou tal coisa, você coloca aquilo com uma objetividade muito grande, com precisão, né? E com uma objetividade muito grande. Se você ficar escrevendo um texto extremamente longo, você está sujeito ao julgamento do referi. Ele pode se perder no meio daquilo, entender tudo errado e negar seu artigo, por não aceitar aquela explicação. Então, de novo, é um documento onde o seu traquejo em se comunicar de maneira rápida e eficiente vai ser colocado à prova de novo. Né? Textos longos ali para uma resposta de referir, eu acho que são muito pouco produtivos. Pode ser que tenha exceções, claro. Mas eu acho que você, quanto mais rápido e objetivo, melhor, Michel. E esse é um ponto que muita gente não se preocupa, viu? Por isso que é muito importante a sua pergunta. Obrigado. Muito obrigado. Então, eu acho que a gente não tem mais perguntas, e já são 11h40, eu acho que foi ótima a sessão. Muito obrigado, professor, pela apresentação e pelas respostas também. Muito obrigado também à participação de todos aí fazendo perguntas. Lembrando que a gente vai voltar às 14 horas com as palestras da tarde. Eu acho que a gente pode encerrar, então, essa sessão desse mini curso. Muito obrigado a todos pela presença, então. Michel,